Uma das coisas que eu coloquei no Locals, que eu tenho que falar com vocês, é sobre o escândalo do Jeffrey Epstein. Porque no Brasil a gente está falando do Choquei, mas na internet só dá Epstein. Então, se vocês não viram, vamos falar aqui rapidamente sobre esse assunto, porque é absolutamente impressionante. Está publicado aqui no meu locals.com, você pode, esse é conteúdo gratuito, você pode assistir lá de graça, ver lá de graça. Escândalo de pedofilia, o que se sabe até agora sobre os novos documentos revelados sobre Jeffrey Epstein. Nomes como Príncipe Andrew, da família real britânica, e Bill Clinton aparecem nos documentos. Mas tem outros nomes também, Michael Jackson, Donald Trump, de forma menos comprometedoras, mas segundo o depoimento, o Clinton gostava das suas garotas novas. Tá aqui, ó, documentos do tribunal. Primeiro, eu tenho que fazer aqui talvez uma recapitulação para vocês sobre quem é esse cara, sobre quem é Jeffrey Epstein. Por que eu estou falando desse assunto? Um assunto que talvez não tivesse nada a ver com vocês. Então, cara, o Jeffrey Epstein morreu, foi suicidado, um multimilionário americano que era visto com todos os grandes políticos e grandes celebridades daqui. Tem um documentário sobre ele na Netflix que conta a história de quando, em 2005, ele foi acusado de prostituição infantil. Ele foi preso porque ele era acusado de recrutar e abusar de meninas, inclusive menores de idade. Em 2006, ele fechou um acordo com o procurador Alex Acosta, e aí depois procurem as ligações desse procurador, que reduziu as acusações contra ele, limpou a barra para ele. As acusações principais, que eram de tráfico humano, reduziram para prostituição infantil. Ele foi condenado a 13 meses na prisão e pagou uma multa ridícula de $50 mil. Deixa eu interromper o seu vídeo só um pouquinho, mas é porque em dezembro fez um ano que as minhas redes sociais foram bloqueadas no Brasil, que todas as minhas contas bancárias foram congeladas, que meu passaporte foi cancelado e que uma multa foi imposta a mim por cada vez que eu falar. E tudo por ordem do Alexandre. Mas até hoje eu não recebi nenhum tipo de comunicação e nem sei do que eu sou acusado. Mas você pode acessar o meu conteúdo através da minha rede do Locals, que é uma rede social gratuita e livre, americana. Lá você pode escolher, inclusive, se você quer me apoiar com uma pequena quantia por mês para garantir que eu continue fazendo jornalismo independente e você vai acabar tendo acesso a vários conteúdos exclusivos. Tem um cupom de desconto disponível aqui para você na descrição. E desde já eu te agradeço por dar voz a quem te dá voz. Em 2019, o Jeffrey Epstein... E aí vocês podem olhar os casos. O Jeffrey Epstein tinha uma ilha fora dos Estados Unidos para onde ele levava mulheres, muitas vezes menores de idade. A gente não sabe até se tinha crianças também, mas meninas menores de idade, para o pessoal chamava de Ilha da Fantasia do Jeffrey Epstein, Ilha do Prazer do Jeffrey Epstein, etc. Onde rolavam coisas que a gente nem sabe quais são. Tem alguns dos relatos no documentário, mas eles não, no meu documentário na Netflix, mas eles não mergulham profundamente no caso. Em 2019, o Epstein foi preso de novo, dessa acusação, dessa vez por tráfico sexual de crianças. Então, de novo, ele voltaram a tratar das acusações dele de tráfico de meninas de menores de idade. Só que logo depois que ele foi preso, onde todo mundo sabia que haviam vários famosos envolvendo esse processo, ele estava dentro de uma penitenciária de segurança em Nova York, sob custódia do FBI, e ele se suicidou dentro da cela. Sendo que o caso é absolutamente escandaloso. Tá? O caso do suicídio dele é absolutamente escandaloso. As câmeras de segurança pararam de funcionar no horário. Isso tudo que eu tô falando aqui não tem nada de teoria da conspiração, tá? Eu não entrei aqui em Pizzagate, não entrei aqui em rede clandestina subterrânea, como é que se chama aquele negócio do adrenocromo. Eu não tô falando nada disso, não. Eu tô falando de fatos aqui conhecidos. As câmeras de segurança pararam de funcionar, o pessoal que fazia o Suicide Watch dele saiu do lugar, eu não sei o quê, e ele tinha pedido
para ser colocado sob proteção e tiraram ele, ninguém estava olhando, e aí ele se suicida. E todo mundo chama atenção, porque o Jeffrey Epstein é um desses casos que dão arrepio na coluna, naquele frio na espinha, que você olha e fala assim, meu Deus, que mundo maligno que a gente vive. Onde existe uma rede clandestina de pessoas altamente poderosas com tráfico sexual de crianças. É uma coisa meio... sabe quando a gente vê Sound of Freedom? A gente vê o caso do Epstein, a gente olha e fala assim, meu Deus, mas que coisa demoníaca. E como tem gente poderosa por trás dessa história. Pessoas que são capazes de fazer o cara se suicidar dentro de uma penitenciária sob proteção do FBI. E um monte de gente ficar em silêncio. Assim, se você olhar, procure na internet, a quantidade de pessoas associadas a Hillary Clinton e o Bill Clinton que tem a morte, uma morte estranha, inexplicada. Ora, não precisa ir muito longe. No ano passado, o cozinheiro do Obama, eu noticiei isso lá no Locals, já no Locals, ainda não tinha Paulo Figueiredo Show, mas o cozinheiro do Obama, o cara que acompanhava o Obama e a Michelle em todos os lugares, sabia um monte de coisa da vida deles, o cara se afogou fazendo stand-up paddle numa lagoa que dava pé, sendo que o cara era um atleta. Fazia stand-up em tudo que é lugar. O cara se afogou. E ninguém investigou, e não acontece nada. Então, esses casos são os casos que dão um frio na espinha gigantesco. Você teve, em 2021, a parceira sexual que aparece no documentário do Jeffrey Epstein, que foi condenada por tráfico sexual das crianças, 20 anos de prisão, e a gente nunca teve a lista. Ela foi condenada por tráfico sexual de crianças, mas as pessoas que receberam, né, porque todo tráfico ele tem alguém que faz o tráfico e alguém que recebe o tráfico. A lista das pessoas que foram que contrataram o serviço até hoje não foi divulgada. Pois bem, a gente começou a ter, e essa é a notícia do dia, que a gente começou a ter essa divulgação. Então, os documentos do Tribunal Federal relacionados ao falecido pedófilo condenado Jeffrey Epstein foram revelados na quarta-feira, conforme uma ordem de dezembro da juíza federal Bababá. Espero que mais de 150 associados do financista sejam revelados. E aí tem uma história muito interessante aqui, que há uma teoria de que a razão pelo qual o Epstein conseguia esse tipo de coisa, etc., era que ele, na verdade, era um ativo da CIA, que utilizava o Epstein, levava as pessoas lá na Ilha da Fantasia dele, e ele depois passava a ter instrumentos de chantagem contra aquelas pessoas poderosas. E isso sem dúvida acontecia, era uma parte, que é a parte da estratégia cubana, né? Todo mundo sabe da história do famoso hotel lá em Cuba, onde eles oferecem prostituição infantil, gay, travesti, etc., etc., para os líderes mundiais que se hospedam lá. Os hotéis são filmados, isso foi... Tá aí, daqui a pouco eu pego o livro para vocês e conto. E depois os líderes mundiais eram chantageados. Tem até, já ouvi boato, até de que tinha ministro do STF brasileiro que estava debaixo dessa mesma categoria. E aí é só boato. Mas por isso que eu não vou nem citar o nome do ministro aqui. Mas parte do modelo de negócio do Jeffrey Epstein era esse. Porque o próprio fato de você ir lá para a ilha dele, se reunir com ele, já te colocava numa... Era quase que um ritual de, bom, agora você faz parte do nosso... Você está junto, está dentro da máfia. Pouco depois dos documentos serem carregados no site, o excesso de tráfego derrubou o site, para vocês terem uma ideia da magnitude. Segundo o relatório publicado pelo New York Times, logo após os documentos serem revelados, Epstein foi a única pessoa que foi incriminada. Como há muito se esperava, ambos os presidentes Donald Trump e Bill Clinton foram mencionados no documento, mas nenhum foi acusado de qualquer crime. E é uma sacanagem aqui misturar o Trump e o Clinton, porque as menções são muito diferentes, eu vou explicar aqui. A aparição do Trump nos documentos foi particularmente inocente, surgindo apenas como uma observação casual feita por Epstein ao saber que seu avião estava fazendo uma parada não programada em Atlantic City, em Nova Jersey. O Trump tinha vários cassinos em Atlantic City, que era uma espécie de Las Vegas, perto de Nova York. E o Epstein fala, ótimo, vamos ligar para Trump, acrescentando que eles também deveriam fazer uma parada no cassino do Trump. A menção a Clinton foi um pouco menos benigna.
Quando perguntado durante um depoimento em 2016 sobre a relação de Epstein com o ex-presidente, a vítima de Epstein, Joanna, não sei como é que fala essa porra, Johanna Soberg, talvez, ele disse uma vez que o Clinton gosta delas jovens, referindo-se a garotas. Eu não vou nem falar sobre a lista de escândalos sexuais envolvendo Bill Clinton. Soberg, que testemunhou que ela foi pressionada tanto por Epstein quanto por Maxwell para dar massagens que incluíam coisas sexuais, mas que ela nunca foi convidada a massagear Trump. Ela também disse que nunca viu Trump ou Clinton na ilha de Epstein, mas a gente sabe que o Clinton foi na ilha do Epstein várias vezes, até porque eles já assumiram. A Soberg também afirmou no seu testemunho que foi apresentado ao príncipe Andrew da Grã-Bretanha e que ele colocou a mão em meu seio dela. Uma testemunha a ser perguntada se ela já tinha conhecido alguém famoso na casa do Epstein em Palm Beach respondeu que o falecido Michael Jackson estava lá. A vítima de Epstein, Virginia Roberts Jeffrey, disse que ela dormiu com Thomas Pritzker, bilionário presidente executivo dos hotéis Hyatt e primo do governador do Illinois, democrata, o J.B. Pritzker. Geoffrey, eu acho que talvez seja o nome dela, também testemunhou que o Epstein a traficou para ter relações sexuais com o príncipe Andrew e o bilionário gerente do hedge fund Glenn Dubin. Outra testemunha afirmou ter conhecido David Copperfield na casa do Epstein. Ela disse que, além de realizar truques de mágica para convidados, Copperfield perguntou se ela estava ciente de que as garotas estavam sendo pagas para encontrar outras garotas. Até agora, apenas alguns nomes permanecem revelados, alguns eram de menor de idade quando foram abusados, e pelo que afirmou, babá. Aqui o mais importante é o seguinte, essa é a ponta do iceberg nesse assunto do Epstein. A gente vai encontrar nos próximos dias muito mais coisa, um novelo de lã dessa história que causa calafrio em qualquer um, ela vai continuar se desenrolando. Esse novelo de lã vai continuar se desenrolando. E a gente vai ter um pouco da extensão dessa rede subterrânea que envolve muita gente poderosa, gente. É muita gente poderosa.